Você não está onde deveria estar, e você sabe disso. Não é por falta de esforço, não porque você tenha falhado, mas porque algo dentro de você ainda acredita que você é menos do que deveria ser. Você acorda em chamas, você planeja, você se esforça, você persevera, e então lenta e silenciosamente o peso retorna. A voz na sua cabeça sussurra. Hoje não, talvez amanhã. Você não está pronto, e você escuta, mas e se o verdadeiro obstáculo nunca fossem as suas circunstâncias? E se nunca tivesse sido o seu passado, o seu emprego, os seus relacionamentos, a sua falta de recursos? E se a única coisa que impedisse um crescimento imparável fosse? O programa está rodando na sua mente? A maioria das pessoas pensa que o sucesso vem da ação, ao fazer mais, trabalhando ainda mais duro, mas a verdade é, você não consegue superar uma mente perturbada com ações. Você não consegue superar em trabalho uma pessoa que duvida de si mesma. Você não pode se esforçar mais do que uma pessoa que ainda sussurra. Você não é suficiente. A maioria das pessoas pensa que disciplina tem a ver com força de vontade, mas a verdade é que a disciplina é o resultado da identidade. Você não se torna disciplinado se forçando a fazer coisas difíceis. Você se torna disciplinado quando acredita você é o tipo de pessoa que faz coisas difíceis. A maioria das pessoas pensa que a confiança vem do sucesso, mas a verdade é, o sucesso vem da confiança, e a confiança não vem da conquista, vem da certeza, a profunda, silenciosa, inabalável certeza de que você nasceu para mais. Veja bem, a mente não é uma ferramenta, é um jardim, e cada pensamento, cada palavra que você diz para si mesmo, cada imagem que você guarda em sua imaginação é uma semente. Algumas sementes são ervas daninhas. Eles crescem rapidamente. Eles sufocam os bons. Prometem alívio, mas só trazem mais dor. Estou muito cansado. Não sou inteligente o suficiente. É tarde demais. Essas são as mentiras que você vem alimentando há anos. E agora eles têm raízes. Raízes profundas, explorando o seu potencial, sugando a vida do seu propósito. Mas eis a verdade oculta. A mente pode ser reprogramada, não pela força, não por negação, mas propositalmente, por meio de substituição deliberada diária e disciplinada. Você não apaga o programa antigo. Você sobrescreve um pensamento de cada vez, uma crença de cada vez, uma identidade de cada vez. Você precisa decidir, amanhã não. Não quando você se sentir preparado. Agora, você precisa decidir quem eu me tornarei, não quem você deseja ser, não quem você espera ser, mas você se recusa a deixar de se tornar aquilo que. Você deve treinar sua mente como um soldado treina seu corpo, não para conforto, não para aplausos, mas para a guerra contra a dúvida, a guerra contra a mediocridade, a guerra contra a voz que diz, desista, você já tentou o suficiente. Você deve ficar de guarda nos portões dos seus pensamentos. E quando um pensamento negativo surge, quando surge uma lembrança de fracasso, quando o passado tenta reivindicar seu futuro, você deve dizer, não, hoje não, nunca mais. Você precisa se enxergar como a pessoa que você já está se tornando. Não em um mundo de fantasia, mas com certeza, imagine-se acordando cedo não porque você precisa, mas porque você escolhe. Imagine-se falando com poder, não porque você espera que isso aconteça, mas porque você sabe que consegue. Imagine-se encarando o medo não porque ele desapareceu, mas porque você se tornou maior do que ele. Você deve falar consigo mesmo como um general fala com seu exército, não implorando, não com súplicas, com comando. Isso forte. Estou concentrado. Estou crescendo. Diga isso mesmo, quando você não sentir, porque os sentimentos seguem as crenças, não o contrário. Você deve se olhar no espelho não para criticar, não para comparar, mas para declarar, olhe nos seus próprios olhos e diga, estou me reprogramando, estou me levantando. Eu não sou o passado, eu não sou a dor, eu não sou a voz que diz que eu não consigo. Sou eu quem escolhe o que cresce dentro de mim. E quando a dúvida surgir e ela surgirá, não se discute com isso, você o substitui. Você planta um novo pensamento como uma bandeira em uma colina conquistada. Eu sou capaz, estou aprendendo, estou me tornando. Que essas palavras ecoem. Deixe-os crescer. Deixe-os queimar na essência do seu mente. Você precisa entender. O crescimento não é um evento. É um processo. E o processo começa no invisível. No silêncio. Nos momentos em que ninguém está olhando. Quando você opta por ler em vez de rolar a tela. Quando você opta por caminhar em vez de sentar. Quando você escolhe falar a verdade em vez de falar por medo. São nesses momentos que a reprogramação começa a criar raízes. Imagine sua mente como um fogo.
No início, é apenas uma faísca, um único pensamento. Eu posso mudar. Em seguida você adiciona combustível. Eu vou mudar. Então você abana. Estou mudando. E lentamente e imperceptivelmente a princípio, a chama cresce, aquece as mãos, ilumina o seu caminho. Ela se consome a madeira úmida da dúvida. E um dia, você percebe que não tem mais medo do escuro, porque você é a luz. Você precisa construir uma nova base, não com base no que você perdeu, não com base no que foi tirado, mas depende do que você escolher construir. Tijolo por tijolo, pensamento por pensamento, dia após dia, você lança os alicerces de uma nova identidade. Não sou um sonhador, mas uma pessoa que faz acontecer. Não sou uma vítima, mas um vencedor. Não sou passageiro, mas um piloto. E eis a lei inquebrável da transformação interior. O que você alimenta, cresce. O que você deixa morrer de fome. Alimente sua mente com a verdade. Livre-o de mentiras. Alimente-o com propósito. Elimine qualquer comparação. Alimente-o com coragem. Negar-lhe conforto. Você precisa parar de perguntar: quando estarei pronto? E comece a declarar: estou pronto agora. Não porque o caminho esteja livre, mas porque você está ficando claro. Não porque o medo tenha desaparecido, mas porque a sua convicção é mais forte. Você precisa exercitar sua imaginação como um músculo, porque a sua imaginação é o seu futuro. O que você vê em sua mente, é nisso que você se transformará. Então veja a grandeza, veja a resiliência, veja a vitória, não em alguma terra distante, mas aqui, nesta vida, com estas mãos, com este coração, com isso em mente. E quando você cair, e você vai, você não diz: eu falhei. Você diz: eu aprendi. Você não diz: eu não sou bom o suficiente. Você diz: eu ainda não terminei. Você não diz: é muito difícil. Você diz: eu sou mais difícil. Porque reprogramar não tem a ver com perfeição. Trata-se de persistência. Trata-se de estar presente, mesmo quando você está cansado, mesmo quando você está com medo, mesmo quando ninguém está olhando. Porque a transformação mais poderosa acontece no invisível, nas horas tranquilas, nas pequenas escolhas, nos momentos em que você escolhe a si mesmo em vez do ruído. Agora, a mudança começa ao pensar, para fazer, de acreditar, para se tornar. Quando seus pensamentos mudam, suas ações mudam. Quando suas ações mudam, seus hábitos mudam. Quando seus hábitos mudam, sua vida muda. E quando sua vida mudar, sua identidade fica bloqueada. Você para de tentar ser disciplinado. Você é disciplinado. Você para de desejar de ter confiança. Você está confiante. Você para de ter esperança para crescer. Você está crescendo. E é assim que se constrói o ímpeto, não aos saltos, mas por etapas, não em rajadas. Mas em termos de consistência, uma decisão, um pensamento, uma ação. Em um determinado momento, você se destaca não porque você é especial, mas como você está falando sério. Não porque você tenha sorte, mas porque você é leal à sua própria evolução. Você não espera por permissão. Você não espera por provas. Você não espera por um sinal. Você se move, e ao se mover, você cria a placa. Você se torna a prova. Você se dá permissão. Todas as manhãs, você precisa renovar o contrato consigo mesmo. Não com promessas, mas com a prática. Você acorda e diz: hoje eu reprogramo. Hoje eu cresço. Hoje me torno mais quem eu deveria ser. E você faz isso, mesmo que seja difícil, mesmo que seja lento, mesmo que o mundo não perceba, porque você sabe, o mundo só vê o resultado, mas você está construindo a causa. Você carrega dentro de si uma semente de grandeza, uma semente de poder, uma semente de crescimento imparável. E não precisa de aplausos para brotar. Não precisa de validação para crescer. Só precisa de você regá-la com a verdade, para evitar dúvidas, acreditar nisso, mesmo quando nada mais funciona. E um dia, você olhará para trás, e a distância vai te chocar. Essa mudança vai te humilhar, o poder vai te surpreender, porque você vai perceber, você não encontrou forças. Você construiu isso. Você não descobriu a coragem. Você falsificou isso. Você não herdou o crescimento. Você que criou isso. Este é o caminho. Este é o processo. Isso é a reprogramação. Então agora, você não pergunta: posso fazer isso? Você diz: eu estou fazendo isso. Você não pergunta: será que vou conseguir? Você diz: estou tendo sucesso. Você não pergunta: vale a pena? Você diz: eu valho a pena. E deste lugar, dessa certeza, a partir deste comando, você segue em frente, não com desespero, mas com direção.
não com esperança, mas com o destino. Você não é mais aquela pessoa que duvida. Você é a pessoa que decide. Você não é mais quem espera. Você é quem treina. Você não é mais aquele que tem medo. Você é aquele que se levanta. E o mundo sentirá isso. Não porque você grita isso, mas porque você vive isso. Sua presença terá peso. Suas palavras terão poder. Suas ações gerarão impulso. Porque dentro de você, a reprogramação está completa. Não é perfeito, mas permanente. Então vá. Siga com a chama da paixão acesa. Tenha fibra moral. Vá com um coração que sabe, você nunca esteve quebrado. Você estava apenas distraído. E agora, você está acordado. Você não espera pelo crescimento. Você ordena isso. Você não espera por mudanças. Você se torna isso. Você não busca força. Você é essa pessoa. E a partir deste momento, não há como voltar atrás. Não porque você não possa, mas como você não vai. Reprograme sua mente. Reprograme sua mente. Reprograme sua mente. Seus pensamentos são a causa. Sua vida é o efeito. Escolha-os com sabedoria. E quando você reprograma sua mente, você não muda apenas seus hábitos, você muda o seu destino. Pois a mente não é uma passageira na jornada da sua vida. É o motorista. E se o motorista estiver dormindo, embriagado pela dúvida, perdido no medo, então o carro, por mais potente que seja, vai bater. Mas quando o motorista está acordado, quando a mente está alinhada, quando a bússola interna aponta para o norte verdadeiro, então o veículo se move com propósito, com precisão, com um ímpeto imparável. Você foi levado a acreditar que o crescimento é um destino. Um dia, você chegará, que você finalmente se sentirá pronto, que você finalmente terá conseguido. Mas eu lhes digo agora, não há chegada, só existe progresso. Não existe um destino final, só existe a próxima decisão, o próximo pensamento, a próxima ação que prova que você ainda está crescendo. E assim, a reprogramação nunca para. Isso se aprofunda, expande-se, evolui, como um rio que nunca para de esculpir o cânion. Você nunca deve parar de moldar sua mente, porque no momento em que você pensa que entendeu, no momento em que você acredita que chegou lá, é nessa altura que as ervas daninhas voltam. É aí que o programa antigo volta a aparecer. É aí que a complacência cria raízes. Portanto, você deve permanecer humilde em sua força. Você precisa manter a ambição mesmo em meio ao sucesso. Você deve continuar aprendendo para alcançar o domínio. Não porque lhe falte, mas como você respeita o processo, porque você honra o poder da mente para moldar a realidade. Veja bem, o universo não responde aos seus pedidos, responde às suas crenças, não responde às suas orações, isso responde à sua convicção. E convicção não é algo que se faça em voz alta. Está tudo quieto, consistente, é a voz na escuridão que diz, eu não vou parar. É a mão no seu peito que sente a pulsação do propósito e sabe, isso não é aleatório. Isto significa, portanto, você deve se tornar implacável em sua autoconfiança. Não é fé cega, mas a fé foi posta à prova. O tipo de criatura que foi forjada no fracasso. O tipo de pessoa que foi moldada pela perda. Aquele tipo de pessoa que olhou para o abismo da dúvida e disse, você não me define. E quando o mundo lhe diz para desacelerar, acelere. Quando o mundo lhe diz para se conformar, você almeja mais alto. Quando o mundo lhe diz para ter cuidado, você se torna corajoso. Não irresponsável, mas corajoso. O tipo de coragem que não precisa dos holofotes. Aquele tipo de pessoa que aparece nos pequenos momentos. Quando você expressa a sua verdade em uma sala cheia de silêncio. Quando você defende o que é certo, mesmo que isso lhe custe algo. Quando você persiste quando cada fibra do seu ser quer desistir. É aqui que a reprogramação acontece. Não em grandes discursos, não em citações motivacionais, mas nas escolhas invisíveis, nos momentos não registrados. Na guerra privada, você luta contra suas próprias limitações. E eis o segredo: os mestres nunca gritam. Crescer é solitário no início, porque você está deixando para trás o seu antigo eu, aquele que deu desculpas, aquele que culpava os outros, aquele que esperou por permissão. E à medida que você se levanta, você pode sentir culpa, você pode sentir medo, você pode se sentir como uma fraude, mas saiba disto. Esse é o preço da transformação. O desconforto que você sente não é sinal de que você está errado, é um sinal de que você está mudando. Como uma lagarta no casulo,
Não está morrendo, está se tornando. Então você precisa aprender a amar a luta. Não porque seja agradável, mas porque é necessário. Você precisa aprender a aceitar o desconforto. Porque toda vez que você sente isso, você está se desfazendo de uma camada do programa antigo. Você está queimando uma mentira. Você está abrindo espaço para que o novo você possa emergir. E um dia, você vai se olhar no espelho e você se reconhecerá. Não porque você tenha uma aparência diferente, mas porque você se sente diferente. Você se sente em sintonia. Você se sente completo A. Você se sente inabalável. E quando as pessoas perguntam, como você fez isso? Você não dirá, eu trabalhei muito. Você dirá, eu reprograme. Eu reprogramo minha mente. Eu me tornei o autor da minha própria história. Porque é exatamente isso que é. Não se trata de uma jornada de autoajuda, não é uma dica de produtividade, mas um despertar espiritual, uma revolução mental, uma retomada do poder que sempre foi seu, mas enterrado sob anos de condicionamento, anos de medo, anos acreditando na mentira de que você não é suficiente. Mas agora, você sabe que a única coisa que separa você de um crescimento imparável é a história que você conta a si mesmo, e assim você muda a história. Você reescreve o roteiro, você se torna o herói. Não se trata de uma fantasia distante, mas da sua própria vida, e você faz isso diariamente. Você acorda e diz, hoje sou mais forte do que ontem. Hoje sou mais sábio do que na semana passada. Hoje estou um passo mais perto da pessoa que estou me tornando. E você não diz isso para impressionar. Você diz isso para lembrar, para reforçar, para reprogramar. Você precisa ficar obcecado com a sua própria evolução. Não com esse resultado, mas com o processo. Não com aplausos, mas com o progresso, porque o progresso é a única verdade que importa. Todo o resto é ruído. E quando você tropeçar, você não cai, você aprende. Quando você falha, você não desiste. Você gira. Quando você duvida, você não para, você reafirma. Porque a reprogramação não é um evento único, é um estilo de vida, é um compromisso, é um voto sagrado que você faz a si mesmo. Não permitirei que minha mente seja minha prisão. Não permitirei que meu passado defina meu futuro. Não deixarei que o medo me guie, e assim você constrói um novo altar. Não em um templo, mas em seus pensamentos. Você deposita sobre ela as oferendas da verdade. Eu sou capaz, estou crescendo, estou me tornando. E você visita esse altar todos os dias. Não uma vez, mas muitas vezes, porque a mente esquece, a mente duvida, a mente precisa ser lembrada. E eis a verdade final. A reprogramação mais poderosa não vem da prática, mas por ser, quando você para de tentar ser alguém, e simplesmente decide ser alguém. Quando você para de querer ter confiança e se torna confiante. Quando você para de esperar ser disciplinado e passa a viver com disciplina. Porque a identidade não se conquista. Dizem que, e no momento em que você o reivindica, o universo começa a refletir isso. As portas estão abertas, oportunidades surgem, as pessoas reagem. Não porque você mudou o mundo, mas porque você mudou a si mesmo. E essa mudança, essa parte interior. Mudança, ondas se propagam para fora. Isso afeta seu trabalho, seus relacionamentos, sua saúde, sua paz, porque tudo na sua vida é um sintoma do seu estado interior, não o contrário. Portanto, você não resolve seus problemas resolvendo os problemas externos. Você conserta sua vida consertando o seu interior. Você não muda suas circunstâncias mudando o mundo. Você muda suas circunstâncias mudando a si mesmo. E esse é o poder da reprogramação. É o ato supremo, o domínio de si mesmo. É a rebelião silenciosa da alma contra a limitação. É o fogo que queima a palha e deixa apenas a verdade. Então agora, você não pede permissão. Você não espera por clareza. Você não busca aprovação. Você se move. Com propósito. Com poder. Com certeza. Você não está esperando pelo crescimento. Você está criando isso. Você não está esperando por mudanças. Você está se tornando isso. Você não está buscando força. É você. E a partir deste momento, não há como voltar atrás. Não porque você não possa, mas porque você não vai. Porque você viu a verdade, você sentiu o fogo, você experimentou o poder de uma mente alinhada. E você sabe, é assim que você sempre deveria ter sido. Então vá com a mente clara, vá com o coração intacto. Siga com um espírito imparável. Reprograme sua mente. Reprograme sua mente. Reprograme sua mente. E quando o mundo olha para você e diz, como? Você simplesmente vai sorrir. E diga, eu escolhi crescer. Seus pensamentos são a causa. Sua vida é o efeito disso. Escolha-os com sabedoria. E no silêncio entre essas palavras, no espaço entre cada respiração,
Existe um conhecimento mais profundo, uma verdade tão antiga, tão fundamental, que isso tenha ecoado em todas as grandes mentes, toda alma resiliente, toda pessoa que já se reergueu das cinzas de suas próprias dúvidas. Você nunca deveria ter vivido por acaso. Você nasceu para criar a sua própria vida, não como uma reação à dor, não como um meio-termo com o medo, mas como uma criação deliberada da sua própria mente, sua própria vontade, sua própria crença inabalável naquilo que é possível. E, no entanto, quantos de nós vivemos como ecos, repetindo os pensamentos de nossos pais, as críticas aos nossos professores, as limitações do nosso passado, caminhamos pela vida com crenças emprestadas, sonhos de segunda mão. É uma mente que funciona no piloto automático, moldado por anos de programação inconsciente. Não achamos, nós reagimos, nós não escolhemos, cumprimos, nós não vivemos, nós resistimos. Mas hoje é diferente, porque você despertou para o poder que possui. Não está em suas mãos, não está na sua conta bancária, mas na sua mente, na tranquilidade. Autoridade soberana para escolher seus pensamentos, e ao fazer isso, para escolher a sua vida. Veja bem, a maioria das pessoas vive em modo de sobrevivência. Suas mentes estão repletas de escassez, comparação, urgência e medo. Eles estão sempre atrasados, sempre reagindo, sempre tentando alcançar. Mas você está aprendendo a viver em modo de criação, onde cada pensamento é uma semente, cada palavra uma ordem, cada crença é um projeto. E é aqui que a reprogramação se torna sagrada. Porque agora, você entende, não se trata apenas de sucesso, não se trata apenas de riqueza, ou status, ou conquistas. Isto é sobre soberania, isto é sobre liberdade, a liberdade de pensar por si mesmo, a liberdade de acreditar em si mesmo, a liberdade de se tornar quem você sabe que pode ser. Você precisa parar de terceirizar sua mente. Pare de deixar que as notícias lhe digam o que temer. Pare de deixar que as redes sociais lhe digam o que desejar. Pare de deixar que seu passado lhe diga o que você não pode fazer. Você não é um produto do seu meio ambiente. Você é um criador da sua própria experiência. É assim, você precisa se tornar seletivo. Escolha o que você consome. Escolha o que você assiste. Escolha o que você ouve. Escolha com quem você passa seu tempo. Porque cada entrada molda a sua saída. Cada conversa muda sua mentalidade. Cada livro que você lê, cada podcast que você ouve, cada cotação que você salva, eles estão alimentando seu crescimento ou alimentando seu medo. Você não é apenas o que você comer. Você é aquilo que pensa. Você é aquilo em que acredita. Você é aquilo que repete. Portanto, você deve construir um santuário em sua mente. Um lugar de clareza, um lugar de verdade. Um lugar onde apenas os pensamentos que lhe servem têm permissão para permanecer. Quando um pensamento de dúvida surge, você não dá trela para isso, você não analisa isso, você descarta isso. Como um segurança à porta da sua alma, você diz, não é bem-vindo aqui. E quando um pensamento de poder surge, você vai adorar. Você o nutre, você repete isso. Eu sou capaz, estou crescendo, sou imparável. Que essas palavras ecoem nos recônditos da sua mente. Deixe que elas se tornem a música de fundo da sua vida, porque com o tempo, a mente acredita naquilo que ouve com mais frequência, e você deve falar a verdade até se tornar a própria verdade. Você também precisa aprender a arte da solidão mental. Não é isolamento, mas silêncio. Aquele tipo de silêncio onde você consegue ouvir a sua própria alma, onde você pode fazer um check-in consigo mesmo, onde você pode analisar seus pensamentos, porque a maioria das pessoas nunca faz isso. Eles vivem em um fluxo constante de ruído, notificações, discussões, distrações, drama, e nesse ruído eles se perdem. Mas você vai fazer uma pausa, você vai respirar, você vai perguntar, em que estou pensando agora? Isso está me ajudando a crescer? É isso que eu quero me tornar? E quando a resposta for não, você vai mudar isso. Amanhã não. Agora. Esta é a disciplina da mente reprogramada. Não se trata de punição, é uma questão de precisão. Trata-se de clareza, trata-se de propriedade. Você é o arquiteto do seu mundo interior. E se você não o projetar, outra pessoa fará isso. E eis a verdade mais perigosa, você não pode estar meio acordado. Você não pode dizer, quero crescer, mas quero manter meu conforto. Quero ser forte, mas quero guardar minhas desculpas. Quero ter sucesso, mas quero manter o meu medo. Porque a mente não funciona dessa maneira. Funciona por alinhamento, quando seus pensamentos, suas ações e sua identidade estão em harmonia.
você acelera. Quando eles estão em conflito, você estagna. Então você precisa se alinhar. Você deve dizer: não pensarei como uma vítima e esperarei viver como um vencedor. Não pensarei como um mendigo e esperarei viver como um rei. Não pensarei como um prisioneiro e esperarei viver em liberdade. Você precisa alinhar sua mente à sua visão. Se você quer ser um líder, pense como um líder. Se você quer ser rico, pense como um construtor de riqueza. Se você quer ter paz, pense como um sábio. E você faz isso não fingindo, mas com a prática, um pensamento de cada vez, uma decisão de cada vez, um dia de cada vez. Você também precisa aprender a perdoar seu eu do passado, não porque você estivesse certo, mas porque você estava fazendo o seu melhor com o que você sabia. E agora, você sabe mais. Agora, você tem o poder de mudar. Então você não envergonha o seu eu antigo. Você agradece ao seu eu do passado. Para sobreviver, obrigado por tentar. Obrigado por ter te trazido até aqui. E então, você deixa isso para trás. Como uma cobra que troca de pele, você não carrega o programa antigo. Você faz um upgrade. E quando as memórias de fracasso, de vergonha, de arrependimento vêm à tona, você não os reprime. Você os transmuta. Você diz: isso foi no passado. Eu não estava acordado, mas agora eu sou. E eu não sou mais essa pessoa. Você não é o seu passado. Você não é definido pelos seus erros. Você não é a sua dor. Você é a testemunha de todas essas coisas. E você é maior do que qualquer um deles. E assim, você se levanta, não com arrogância, mas com certeza, não com orgulho, mas com um propósito. Você se levanta sabendo que a reprogramação não é uma solução rápida, é um compromisso para a vida toda, uma prática diária, um dever sagrado para consigo mesmo. E um dia, daqui a alguns anos, você olhará para trás e a distância vai te surpreender. Você verá a pessoa que você era e você verá a pessoa em que se transformou e você vai chorar, não por tristeza, mas de admiração, porque você vai perceber, você não encontrou a grandeza. Você que construiu, com seus pensamentos, com as suas opções, com sua crença inabalável em seu próprio potencial. Ei, esse é o legado que você deixa, não uma conta bancária, não um título, mas uma mente que foi reprogramada, uma alma que despertou, uma vida que foi planejada. Então agora você não precisa esperar, você não espera. Você não reza por mudanças, você se torna a mudança. Você personifica o crescimento, você vivencia a reprogramação. E a partir de hoje, cada pensamento que você tiver, cada palavra que você disser, cada ação que você toma é um voto para a pessoa que você está se tornando, e você deve votar com sabedoria, porque a mente não mente e a vida não mente. E você não mente, então escolha pensamentos de poder, escolha crenças de possibilidade, escolha uma identidade de crescimento imparável. E quando o mundo tentar te puxar para trás, você estará ancorado na sua verdade. Quando o medo tentar sussurrar, você falará mais alto. Quando a dúvida tentar surgir, você a substituirá, porque você não é mais um estudante de motivação. Você é um mestre da sua mente, e essa é a verdadeira liberdade. Reprogramar a mente. Reprograme sua mente. Reprograme sua mente. Seus pensamentos são a causa. Sua vida é o efeito, escolha-os com sabedoria. E à medida que os ecos finais dessas palavras se instalam na quietude da sua alma, reina uma serenidade, um silêncio profundo e ressonante, onde o ruído do mundo se dissipa. E resta apenas uma verdade. Você recebeu um dom que ninguém pode tirar de você: o poder de pensar. Não apenas pensar, mas pensar de propósito, pensar com intenção, pensar com o destino em mente. E, no entanto, quantos desperdiçam esse dom? Quantos deixam suas mentes vagarem em círculos de preocupação, arrependimento e comparação? Quantos deixam que seus pensamentos sejam moldados por algoritmos, por dramas, pelas opiniões de pessoas que nem sabem seus nomes? Eles vivem como vítimas de seus pensamentos quando deveriam ser jardineiros de seus pensamentos, plantar somente o que dará frutos, arrancar somente o que sufocará a colheita, cultivar o solo da mente com paciência, com cuidado, com uma crença inabalável na vida que está destinada a surgir disso. Você não é um observador passivo da sua vida. Você é o Criador, e a primeira criação é o mundo interior. Antes da construção da casa, existe a planta. Antes do início da jornada, existe o mapa. Antes de a vida ser vivida, existe o pensamento e, portanto,
Você deve se tornar obcecado por sua paisagem interior. Não com culpa, não com vergonha, mas com amor, com devoção, com aquele tipo de amor que diz: não permitirei que você sofra com pensamentos errados, com uma devoção que diz: não permitirei que você morra por causa de crenças erradas, porque os pensamentos não são inofensivos, são sementes, e as sementes se transformam em árvores, e as árvores se transformam em florestas, e as florestas se tornam realidades. Então, quando você pensa: eu não consigo, você está plantando uma semente que crescerá e se tornará uma floresta de limitações. Quando você pensa: eu não sou bom o suficiente, você está plantando uma semente que crescerá e se transformará em uma floresta de autossabotagem. Quando você pensa: é muito difícil, você está plantando uma semente que crescerá e se tornará uma floresta de desistência. Mas quando você pensa: eu consigo, você está plantando uma semente que crescerá e se transformará em uma floresta de ações. Quando você pensa: estou me tornando, você está plantando uma semente que crescerá e se tornará uma floresta de transformação. Quando você pensa: eu sou suficiente e sou mais, você está plantando uma semente que crescerá e se tornará uma floresta de valor inabalável. Portanto, você deve cuidar deste jardim diariamente, de manhã e à noite. Antes de falar, antes de agir, antes de decidir, você precisa verificar o solo, precisa inspecionar as raízes, você precisa arrancar as ervas daninhas e precisa fazer isso sem piedade pelas mentiras. Porque ter misericórdia da mentira é crueldade para com a verdade, e a verdade é que você nasceu para a grandeza, não para a fama, não foi sorte, mas sim grandeza de caráter, profundidade de propósito, poder de presença, e que a grandeza não se conquista com aplausos. Isso se revela através da reprogramação. É descoberto quando você remove as camadas de medo, de dúvida, de crenças emprestadas. Ela se liberta quando você finalmente diz: não, chega de desculpas. Não há mais desculpas. Chega de esperar. Chega de viver aquém do meu potencial. E é aqui que a reprogramação se torna um trabalho sagrado. Torna-se verdade, torna-se transformação. Porque agora não se trata apenas de você. Trata-se de legado. Trata-se das gerações que virão depois de você. Trata-se das pessoas que olharão para a sua vida e dirão: se eles conseguiram, eu também consigo. Você não está apenas se reprogramando para si mesmo. Você está se reprogramando para se inspirar, para comprovar, para possibilitar. Portanto, você deve se tornar implacável em seu amor próprio, inabalável em seu compromisso. Você deve honrar a pessoa em que está se tornando. Você deve proteger o novo programa do mundo antigo, porque o mundo vai te testar. As pessoas vão duvidar de você. As circunstâncias irão desafiá-lo, e nesses momentos, você deve se lembrar de quem você é. Você deve retornar ao jardim. Você deve reafirmar a verdade. E quando a tempestade chegar, e ela chegará, você não dirá: por que eu? Você dirá: traga, deixe vir. Porque você sabe, a tempestade não é sua inimiga. É sua professora. É o seu refinador. É o fogo que consome os últimos vestígios do programa antigo. E quando a chuva parar, você se sentirá mais ereto. Você será mais forte. Você entenderá melhor. Porque reprogramar não significa evitar a dor, mas sim usar a dor a seu favor. Trata-se de transformar cada revés em combustível, cada traição em clareza, transformar cada derrota em lição, e um dia você vai perceber. Você não tem mais medo do fracasso, porque sabe que o fracasso não é o fim. É o feedback, é a direção, é o caminho, e você não tem mais medo do sucesso, porque você sabe, o sucesso não é o destino. É o resultado de uma mente reprogramada. É o sintoma de uma vida vivida em harmonia. E então, você segue em frente. Não com arrogância, mas com segurança. Não com ruído, mas com poder silencioso. Porque você sabe, a voz mais alta na sala não é a que grita, é a que sabe. E você sabe, que o crescimento não é uma corrida de curta distância. É uma marcha lenta, constante e imparável, rumo à pessoa que você estava destinada a ser. Você não precisa de um sinal. Você é o sinal. Você não precisa de permissão. Você é a permissão, você não precisa de um milagre. Você é o milagre. Portanto, você não espera que o mundo mude. Você se torna a mudança que o mundo precisa. Você não espera pela esperança.
Você é a esperança. Você não espera pela força, você é a força. E a partir deste lugar, partindo dessa certeza, você segue pela vida como uma força da natureza. Não porque você seja barulhento, mas porque você é verdadeiro. Não porque você é perfeito, mas como você está desperto e a reprogramação está acontecendo. Não é uma fase. Não é uma fase, é um estilo de vida, uma filosofia, uma religião do eu. Você presta culto no altar do crescimento. Você ora com suas ações. Você medita com disciplina, você vive com propósito. E quando as pessoas perguntam, o que aconteceu com você? Você não dirá, eu li um livro. Você não dirá, eu assisti a um vídeo. Você dirá, eu reprogramei. Eu reescrevi minha história. Eu me tornei o autor. E eles sentirão isso, na sua presença, nas suas palavras, em sua quietude. Eles sentirão o poder de uma mente alinhada, uma alma livre, uma vida planejada, e eles vão querer isso, não porque seja fácil, mas como é real. Vá em frente. Siga com a chama da reprogramação mental. Siga em frente com a firmeza da autoconfiança que lhe guia. Siga em frente com a serena certeza de que você está se tornando. E nunca jamais volte atrás, porque você não será mais o mesmo. Você não é o mesmo. Você não é o mesmo. Reprograme sua mente. Reprograme sua mente. Reprograme sua mente. E quando o capítulo final de sua vida for escrito, quando o último suspiro for dado, que o mundo não diga, eles tinham tudo, mas sim, eles se tornaram tudo o que estavam destinados a ser. Seus pensamentos são a causa, sua vida é o efeito. Escolha-os com sabedoria, escolha-os com propósito. E naquele último suspiro, quando o corpo se aquieta e o ruído do mundo se dissipa em silêncio eterno, silêncio, haverá um último pensamento, não de arrependimento, não de medo, não do que poderia ter sido, mas de conclusão. Uma certeza silenciosa, profunda e inabalável. Eu não apenas vivi, eu cresci, eu me tornei, eu me reprogramei. E naquele momento você vai perceber. A jornada nunca teve a ver com riqueza, títulos, aplausos. Tratava-se da transformação da mente, de transformar a prisão das crenças antigas no palácio do domínio próprio. Tratava-se de despertar plenamente, completamente, irrevogavelmente, e dizer, estou aqui, estou consciente, sou livre. Esse é o presente que você dá a si mesmo, não na morte, mas na vida. A cada dia que você escolhe se reprogramar, você está escrevendo seu próprio elogio fúnebre antecipadamente, não com tristeza, mas com orgulho, não com luto, mas com celebração. Porque você sabe, você não viveu como passageiro, mas como piloto. Você não viveu como uma vítima, mas como um vencedor. Você viveu não como um sonhador, mas como um criador. E agora, à medida que a verdade final se instala em seus ossos, você entende. A mente não é apenas a ferramenta mais poderosa da Terra, é a única de que você realmente precisa. Você não precisa de mais tempo. Você precisa de mais clareza. Você não precisa de mais dinheiro. Você precisa de mais convicção. Você não precisa de mais conhecimento. Você precisa de mais coragem para acreditar em si mesmo. Portanto, a reprogramação não é algo que você faz. É algo que você é. É a sua identidade. É a sua natureza. É o seu destino. Você não nasceu para repeti-lo. Você nasceu para recriar, para reconstruir sua mente, sua vida, seu mundo. De novo, e de novo, e de novo. Até que cada célula do seu corpo vibre com a verdade, eu sou capaz. Estou crescendo. Sou imparável. E essa verdade inabalável é o que muda tudo. Isso muda a maneira como você anda, a maneira como você fala, como você ama, como você trabalha, a maneira como você respira. Você já não tem esperança de ganhar confiança. Você é a própria confiança. Você não deseja mais a paz. Você é a paz. Você não sonha mais com o crescimento. Você é crescimento e o mundo sentirá isso. Nem sempre irá compreender, nem sempre irá celebrar, mas irá respeitá-lo, porque a mente reprogramada não pede respeito. Ele ordena isso, não com palavras, mas com presença, não com força, mas com poder. E então, você não precisa gritar aos quatro ventos o seu valor. Você não precisa provar o seu valor. Você simplesmente vive isso. Você incorpora isso. Você irradia isso, e as pessoas que importam, aquelas que também estão despertas, eles vão te encontrar.
não porque você os perseguiu, mas porque você se tornou alguém que vale a pena seguir. E as pessoas que não importam aquelas que vivem com medo, na dúvida, na limitação, elas vão desaparecer, não porque você as rejeitou, mas porque você os superou, e essa é a ordem natural do crescimento. Você se levanta, e o velho mundo desaparece, mas você não lamenta isso, você não se apega a isso, você a honra e a deixa para trás, porque a mente reprogramada sabe que você não pode levar o passado para o futuro. Você não pode levar o programa antigo para a nova vida, você precisa se desapegar dele. Você precisa se libertar. Você precisa se renovar. E assim você faz, todos os dias. A cada pensamento, a cada respiração, a cada escolha, e um dia, você vai acordar. E a voz na sua cabeça não dirá mais, eu queria ser. Vai dizer, eu sou, isso forte. Estou concentrado. Estou me tornando. Estou aqui. E isso é o milagre. Não que você tenha conquistado algo, mas que você se tornou alguém. Alguém que reprogramou. Alguém que ascendeu. Alguém que sabia. E agora, você transmite essa verdade adiante. Não como uma teoria, mas como um testemunho. Não como uma sugestão, mas como uma ordem. Reprograme sua mente. Reprograme sua mente. Reprograme sua mente. E quando as tempestades chegarem, e elas chegarão, você permanecerá firme. Quando as dúvidas surgirem, e elas surgirão, você substituirá. Quando o mundo tentar te puxar de volta, e ele tentará, você ascenderá mais. Porque você não é mais um estudante desta verdade. Você é um guardião disso. Você é um guerreiro por isso. Você é um exemplo vivo disso. E assim, você vai, não para escapar do mundo, mas transformá-lo. Um pensamento, uma ação, uma vida de cada vez. E a palavra final não é um sussurro, é um trovão, não é uma esperança, é lei. Seus pensamentos são a causa, sua vida é o efeito disso. Escolha-os com sabedoria, e naquele último suspiro, quando o corpo se aquieta e o ruído do mundo se dissipa em silêncio eterno, haverá um último pensamento não de arrependimento, não de medo, não do que poderia ter sido, mas de conclusão. Uma certeza silenciosa, profunda e inabalável. Eu não apenas vivi, eu cresci. Eu me tornei, eu me reprogramei. E naquele momento você perceberá, a jornada nunca teve a ver com riqueza, títulos ou aplausos. Tratava-se da transformação da mente. Tratava-se de transformar a prisão das crenças antigas no palácio do autocontrole. Tratava-se de despertar plenamente, completamente, irrevogavelmente e dizer, estou aqui, estou consciente, sou livre. Esse é o presente que você dá a si mesmo, não na morte, mas na vida. A cada dia que você escolhe se reprogramar, você está escrevendo seu próprio elogio fúnebre antecipadamente. Não com tristeza, mas com orgulho. Não com luto, mas com celebração. Porque você sabe, você não viveu como passageiro, mas como piloto. Você não viveu como uma vítima, mas como um vencedor. Você viveu não como um sonhador, mas como um criador. E agora, à medida que a verdade final se instala em seus ossos, você entende. A mente não é apenas a ferramenta mais poderosa da Terra, é o único que você realmente precisa. Você não precisa de mais tempo, você precisa de mais clareza. Você não precisa de mais dinheiro, você precisa de mais convicção. Você não precisa de mais conhecimento, você precisa de mais coragem para acreditar em si mesmo. Portanto, a reprogramação não é algo que você faz, é algo que você é. É a sua identidade, é da sua natureza, é o seu destino. Você não nasceu para repetir, você nasceu para recriar, para reconstruir sua mente, sua vida, seu mundo, de novo e de novo, até que cada célula do seu corpo vibre com a verdade. Eu sou capaz, estou crescendo, sou imparável. E essa verdade inabalável, é isso que muda tudo. Isso muda a maneira como você anda. Como você fala, como você ama, como você trabalha, como você respira. Você já não tem esperança de ganhar confiança. Você é a personificação da confiança. Você já não deseja a paz. Você é a paz. Você já não sonha mais com crescimento. Você é crescimento. E o mundo inteiro sentirá isso. Nem sempre vai entender. Nem sempre será motivo para comemorar, mas irá respeitá-lo. Porque a mente reprogramada não exige respeito. Ele ordena isso, não com palavras, mas com presença, não com força, mas com poder. E acima, você não precisa gritar aos quatro ventos o seu valor. Você não precisa provar o seu valor.
Você simplesmente vive isso. Você personifica isso. Você irradia isso. E as pessoas que importam, aqueles que também estão despertos, eles vão te encontrar, não porque você os perseguiu, mas porque você se tornou alguém que vale a pena seguir. E as pessoas que não importam, aqueles que vivem com medo, em dúvida, em limitação, eles vão desaparecer, não porque você os rejeitou, mas porque você os superou. E essa é a ordem natural do crescimento. Você se levanta e o velho mundo desaparece. Mas você não lamenta isso. Você não se apega a isso. Você o honra, e você deixa isso para trás. Porque a mente reprogramada sabe, você não pode levar o passado para o futuro. Você não pode levar o programa antigo para a nova vida. Você precisa se livrar disso. Você precisa se libertar. Você precisa se reinventar. E assim, você faz sim, diariamente, a cada pensamento, a cada respiração, com cada escolha. E um dia, você vai acordar, e a voz na sua cabeça não dirá mais: eu queria ser. Vai dizer: eu sou. Isso forte. Estou concentrado. Estou me tornando. Estou aqui. E esse é o milagre. Não que você tenha conquistado alguma coisa, mas você se tornou alguém. Alguém que reprogramou. Alguém que se levantou. Alguém que sabia. E agora, transmita essa verdade adiante, não como uma teoria, mas como testemunho, não como uma sugestão, mas como uma ordem, comando. Reprograme sua mente. Reprograme sua mente. Reprograme sua mente. E quando as tempestades chegarem, e eles irão, você vai se levantar. Quando as dúvidas surgirem, e eles irão, você vai substituir. Quando o mundo tenta te puxar de volta, e vai acontecer, você irá ascender ainda mais alto, porque você não é mais um estudante dessa verdade. Você é o guardião disso. Você é um guerreiro por isso. Você é um exemplo vivo disso. E assim, você vai, não para escapar do mundo, mas transformá-lo. Um pensamento, uma ação, uma vida de cada vez. E a palavra final não é um sussurro, é um trovão, não é uma esperança. É lei. Seus pensamentos são a causa. Sua vida é o efeito disso. Escolha-os com sabedoria, e enquanto o trovão dessa verdade ressoa pela paisagem da sua alma, ele não se dissipa, permanece na memória. Como a última nota de uma sinfonia tocada em uma catedral vazia, vibrante, eterna, inegável. Agora você entende, isto não é um ensinamento. Isto é uma revelação, não é uma técnica. Isto é uma transformação, não é um método. Isto é uma ordem. Você nunca deveria ter sobrevivido à sua vida. Você nasceu para dominar isso. E a maestria começa não na sala de reuniões, não no palco, não sob os holofotes, mas no recôndito da mente, onde ninguém vê, onde ninguém aplaude, onde só existem você e seus pensamentos. É aí que a batalha é vencida. É aí que a guerra é perdida ou ganha. É aí que a reprogramação acontece. E acima, você não espera por um momento melhor. Não há melhor altura. Você não espera por um sinal. Você é o sinal. Você não espera pela coragem. Você se torna coragem. E nesse processo de transformação você percebe, a reprogramação não é um evento único. É uma rebeldia para a vida toda contra a mediocridade, contra o medo, contra a mentira de que você é pequeno. Você se rebela com seus pensamentos. Você se rebela com suas palavras. Você se rebela com suas ações. Você se rebela recusando-se a encolher. Ao se recusar a pedir desculpas pelo seu crescimento, ao se recusar a diminuir seu brilho para que os outros sintam menos medo, você não está aqui para fazer os outros se sentirem confortáveis. Você está aqui para se tornar a melhor versão de si mesmo, e se isso os deixar desconfortáveis, então, eles também estão sendo convidados a crescer. E se eles não puderem, esse não é o seu problema. Seu fardo, sua honra, é permanecer fiel, para ficar acordado, para continuar reprogramando. E assim, você cria rituais, não por hábito, mas por poder. Você acorda antes do sol nascer e fala a sua verdade para o espelho. Você caminha com propósito, mesmo que não tenha para onde ir. Você lê com paixão, não para se informar, mas para se inflamar. Você escreve não para impressionar, mas para reforçar. Você fala não para ser ouvido, mas para declarar. E todos os dias você retorna ao altar da sua mente. Você oferece a ela a verdade. Você queima o sacrifício do medo. Você renova seu voto. Eu não sou mais quem eu era. Eu não sou quem serei. Eu sou quem estou me tornando. E isso basta. Isso é tudo. E quando o mundo tenta te definir, você sorri, porque você sabe, você é indefinível. Você está evoluindo. Você está livre. E quando a voz antiga sussurra, quem você pensa que é? Você responde não com raiva, mas com certeza. Eu sou quem reprogramou. Eu sou aquele que se levantou. Eu escolhi.
E nesse instante, a voz desaparece. Porque sabem, não tem poder aqui, não mais. É acima. Você vive com uma confiança serena. Não o tipo que se vangloria, mas o tipo que sabe. Você vive em paz inabalável. Não o tipo que vem da facilidade, mas sim do alinhamento. Você vive em um ambiente de crescimento imparável. Não porque você seja especial, mas porque você é sério. E essa seriedade, esse compromisso profundo e inabalável com a sua própria evolução, é isso que te diferencia. Não é o seu talento, que azar o seu, mas a sua persistência, sua recusa em parar. E um dia, daqui a alguns anos, você ficará sentado em silêncio, sem telefone, sem barulho, sem distrações, e você olhará para a sua vida, não com arrependimento, mas com admiração.